Olá, povo de Deus, quarto domingo do tempo comum, 31 de janeiro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 18, de 15 a 20, 1 Coríntios 7, de 32 a 35 e Marcos 1, de 21 a 28. Deuteronômio significa segunda lei e é o último livro do Pentateuco. Foi escrito na época do reinado de Josias, no século VII a.C., pelos teólogos do norte, depois da queda deste reino, quando estes já estavam no sul. O livro está composto por 3 sermões de Moisés aos israelitas na planície de Moabe, pouco antes da entrada na terra prometida. O primeiro sermão recapitula os 40 anos de deserto que culminaram naquele momento e termina com uma exortação para que se observe a lei, conhecida como a lei mosaica. O segundo relembra os israelitas da necessidade da fé no Deus único e da observância de suas leis entregues no Monte Sinai, da qual depende a posse da terra que irão conquistar. E o terceiro sermão oferece o consolo de que, mesmo Israel se mostrando infiel e por isso vem até a perder a terra, com o arrependimento e penitência tudo poderá ser restaurado. Além desses 3 discursos de Moisés, Deuteronômio tem apêndices que relatam o fim, a morte de Moisés e a missão de Josué, cânticos e bênçãos de Moisés também. E o que mais se destaca de todo o livro é o chamado Código Deuteronômico, que tem leis civis e religiosas e que compreende os capítulos 12, versículo 1 a 26, versículo 15. O nosso texto de hoje fala da missão do profeta, com destaque a Moisés, e dá pistas de discernimento para que o povo distinga verdadeiros e falsos profetas. O verdadeiro profeta não anuncia a si mesmo e nem fala para agradar aos poderosos. Deve ser livre para transmitir o que Deus lhe manda dizer, sem medo, sem compromisso com os poderes. Seu único compromisso é com a verdade. 2 critérios bem claros se referem no Deuteronômio na distinção do verdadeiro profeta: fidelidade à doutrina monoteísta e realização dos acontecimentos anunciados. A tradição judaica mais tarde vai associar o Messias esperado a essa tradição, chamando de Novo Moisés. Importante ressaltar que a instituição do profetismo está em paralelo com a instituição da realeza e que ambas vêm de Javé. Pode-se dizer, Deus instituiu o poder da realeza, mas ao mesmo tempo os profetas para fiscalizar a atuação dos mandatários. Em síntese, ouçamos o comentário do exegeta Damian Nannini, é um bispo argentino. A secção de Deuteronômio 18, de 9 a 22, contém leis sobre os profetas no contexto da busca da comunicação com Deus por meio de intermediários. Na primeira parte se proíbe com firmeza o recurso a mediações próprias dos povos pagãos, como adivinhos, astrólogos, feiticeiros, consultores de espíritos ou evocadores de mortos. Aí se propõe como alternativa a mediação legítima, autêntica, a de um profeta semelhante a Moisés, que surgirá do mesmo povo e a quem se deve escutar. O melhor da teologia do Deuteronômio se nutre da experiência fundante no Monte Horebe ou Sinai. E a mediação profética também tem aí sua origem e fundamento
como lemos em Deuteronômio 18, 16 a 18. A transcendência divina que despertava temor no povo de Israel aparece agora aí como uma proximidade afável, graças à mediação de Moisés, que por sua grandeza, como o próprio Deuteronômio diz, não voltou a surgir em Israel um profeta como Moisés, a quem Javé tratava face a face. E então, essa mediação se converteu no ideal de toda mediação profética de frente ao futuro. Portanto, a palavra de Deus chega ao povo por mediação do profeta, que deve transmitir tudo e somente o que Deus lhe mande dizer. A primitiva comunidade cristã considera que o anúncio de um profeta excepcional como Moisés, que fala Deuteronômio 18:15, se cumpriu em Jesus Cristo. 1 Coríntios 7, 32, 35. Esse texto de Paulo, como outros, mas esse de maneira especial, não se compreende fora do contexto da parousia iminente, ou seja, da proximidade do fim dos tempos. Paulo compreendia que nesta situação o celibato levava vantagem sobre a vida de casado, pois o solteiro e a solteira podem cuidar mais das coisas do Senhor e não ter o coração dividido por causa das coisas do mundo. Paulo deixa claro que fala de acordo com o que pensa e não por orientação do Espírito, como se fosse manifestação da vontade de Deus. No fundo, a grande preocupação de Paulo era com as teorias laxistas dos gregos, que tinham comportamentos por demais promíscuos para os padrões judaicos. Paulo busca um equilíbrio e afirma que quem está solteiro ou casado, fique assim, não altere sua situação, pois o tempo é breve e não há clima para escolhas entre casamento e celibato. Marcos 1, de 21 a 28. Na primeira parte do Evangelho de Marcos, que vai até o capítulo 9, versículo 10, ficamos sabendo quem é Jesus de Nazaré. E na segunda parte somos orientados para a morte de Jesus, que culmina com a profissão de fé do centurião. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. O texto de hoje tem um enquadramento bastante preciso. Era um sábado em Cafarnaum, assembleia na sinagoga, orações, cânticos, leituras e explicações das mesmas. Seguramente tinham pedido a Jesus que se manifestasse a respeito das leituras, o que levou a todos se maravilharem com sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Esse início do nosso texto de hoje começa muito bem. É o início do ministério de Jesus como mestre, ensinando na sinagoga sem recorrer a outras fontes e baseando-se na sua própria convicção que vinha do Pai, confirmada pelas obras, com grande força profética, que deixa claro que o Espírito estava com ele. Na segunda parte do nosso texto de hoje, Jesus comprova por que o povo se admirava tanto com seu ensinamento, pois com ele até os espíritos impuros se incomodavam. Por tradição antiga, inclusive de culturas além das judaicas, como a persa, as doenças eram provocadas por espíritos maus que se apossavam das pessoas e as tornavam suas escravas. Podemos nos assustar por ver tantas pessoas enfermas na época de Jesus. O que estava enferma mesmo era a sociedade toda, que tinha transformado até o ambiente sagrado em espaço de acolhida de demônios. Hoje vemos um homem gritando na sinagoga e fazendo isso no plural. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? O ambiente era sagrado, era o sagrado espaço da sinagoga.
onde se lia constantemente a palavra de Deus e era frequentado por pessoas religiosas e seus dirigentes. Será que além deste homem havia mais gente possuída por aí? E notemos que o possuído fez sua profissão de fé: tu és o Santo de Deus. Marcos deixa claro que não basta frequentar ambiente sagrado e nem mesmo testemunhar a fé com os lábios. Sem a prática concreta da justiça e dos demais valores do reino, não nos diferenciamos dos demônios. O que nos diferencia é nossa vida. Por isso, Marcos não nos conta o que Jesus falava, mas relata sim o que ele fazia. Bom domingo, um beijo no seu coração.